O primeiro texto que nós vamos ler está em Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 18. O tema da mensagem esta noite é: Enoque andou com Deus mesmo? Diz assim: E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Quem foi Enoque? Eu escrevi aqui um pouco da biografia de Enoque. Prestem atenção. Enoque foi a 7ª geração desde Adão. Fez parte da linhagem piedosa de Sete, filho que Adão teve com Eva. Foi ancestral de Jesus. Jesus veio da linhagem dele. E também está incluído na sua genealogia. Nós vemos em Lucas 3,37 o nome lá de Enoque. Enoque viveu 365 anos. Ele andou com Deus, foi trasladado e não experimentou a morte como nós a experimentamos aqui. Foi filho de Jared. Enoque também foi pai de Matusalém, o homem que mais viveu na terra. E Enoque foi bisavô de Noé. Olha que interessante. Veja, é só gente mesmo. Enoque também entrou para a galeria dos heróis da fé, porque ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus, como está em Hebreus 11, versículo 5. O autor aos Hebreus afirma que ele foi considerado justo perante o Senhor por meio de sua fé. E nós sabemos que em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em suma, nós sabemos que Enoque foi uma estrela solitária. E ele brilhou num mundo de trevas que vivia longe de Deus. Também Enoque possui no seu currículo uma ênfase que nós vemos no livro de Judas, de que ele foi um dos primeiros pregadores da justiça em sua época. Então, só por essas descrições aqui de Enoque, nós já vemos que ele era um homem que, além do que a própria Bíblia diz, que andava com Deus, nós vemos que o próprio escritor de Hebreus também declarou que ele foi justo, que ele foi um homem que realmente vivia na presença de Deus. E nós vamos analisar alguns pontos que às vezes passam desapercebidos, para nós sabermos se realmente Enoque andava com Deus. O que seria andar com Deus? Em primeiro lugar, para nós chegarmos também a este fator comum, que o próprio versículo 22 e o versículo 24 aqui de Gênesis 5 declara, de que Enoque andou com Deus, isso já nos é suficiente, mas nós podemos analisar um pouco mais profundamente para vermos que realmente ele era um homem de Deus. Por que eu digo isso? Havia uma tradição quando o Antigo Testamento foi escrito. Quando Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, havia uma forma comum de escrita das pessoas da época, que era, quando falar de alguém, enfatizar as qualidades desta pessoa. Eles tinham um costume de enfatizar o que aquela pessoa fazia de melhor. E eu quero dar um exemplo para vocês, aí mesmo em Gênesis, no capítulo 4. Veja como o que eu estou dizendo é verídico. Olha, Gênesis, capítulo 4, versículo 20 primeiro. Olha o que diz. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado.
Veja, Jabal, ele tinha uma especialidade, alguma coisa que era a ênfase da sua vida, era uma qualidade que ele carregava comportamental de vida. E qual é a qualidade que nós vemos aqui em Jabal? Ele era um homem que criava gado, que criava animais. Então ele foi lembrado como um homem que criava animais. Isso daqui foi escrito depois da morte dele. Então nós podemos imaginar chegando no cemitério onde ele foi sepultado e lá estava uma plaquinha. Aqui jaz Jabal, um homem que era criador de gados. E todo mundo ia dizer amém, todo mundo sabia, é verdade. Vocês lembram de Jabal, como ele criava, como ele tinha uma forma toda especial de criar gado? Veja que a Bíblia poderia ter descrito outras coisas, mas descreveu uma especialidade, ou melhor, aquilo que era natural em sua vida, aquilo que ele fazia de melhor. E continua aí, olha no versículo 21. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Veja que interessante. Já Jubal, ele foi reconhecido pela sua habilidade musical. Então, na biografia de Jubal, irmão de Jabal, é um nome parecido, só muda o U e o A aí, nós vemos que ele tinha como especialidade o quê? A música. Era um homem na época que todos conheciam como aquele que tocava harpa, aquele homem que entendia de instrumentos musicais. Então, era uma forma, um estilo da época de escrever o que a pessoa fazia de melhor. Se nós encontrássemos lá no cemitério também a lápide de Jubal, nós veríamos ali, aqui jaz aquele que foi um grande músico em sua época. Mas o texto continua no versículo 22. Gênesis 4, 22 diz assim: Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Veja, este tal de Tubal-Caim, ele tinha também uma habilidade que entrou para a sua biografia, que era o quê? Ele fabricava já naquela época ferramentas de cobre e de ferro. Esta era a especialidade, isso era o que ele fazia de melhor. Também, com certeza, se colocassem na lápide dele: aqui está Tubal-Caim, mestre de toda obra no cobre e no ferro, todo mundo diria amém, porque realmente ele era um homem que tinha essa especialidade. Logo, nós vemos que a Bíblia tinha, quando ela começou a ser escrita ali por Moisés, uma forma, um estilo, né, de descrever a biografia das pessoas. Quando chega no capítulo 5, versículo 24, diz o quê? E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O primeiro, a qualidade dele era criar animais. A qualidade do segundo que nós vimos aqui, né, de Jabal, era criar animais. De Jubal, a habilidade dele era musical. De Tubal-Caim, a habilidade dele era ser um bom ferreiro. E qual era a habilidade de Enoque? Porque eles só descreviam aquilo que eles faziam de melhor. Poderiam ter escrito, Enoque era um grande pescador e andava com Deus, mas não, eles só citavam aquilo que a pessoa fazia de melhor. Nós vemos aqui, usando uma regra básica de interpretação da Bíblia, que Enoque, o que ele fazia de melhor era andar com Deus. A grande dificuldade que se encontra aqui é que você nunca vai encontrar no cemitério uma placa aqui jaz Enoque. Porque o fato daquilo que ele fazia de melhor era andar com Deus, ele nem morreu. Ele foi arrebatado para viver com Deus. Amém? Olha para vocês verem como são as coisas. Aquilo que nós fazemos de melhor é aquilo que será descrito no nosso, vamos dizer assim, na nossa lápide.
Eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo aí pela internet e para todos que estão aqui em casa. Quando nós morrermos, o que é que as pessoas vão dizer? Ah, aqui há um grande cozinheiro. Aqui há uma mulher, aqui uma grande plantadora da lavoura. Aqui há uma grande arquiteta. Aqui há uma grande advogada. Aqui há um grande criador de gado. Ou aquilo que as pessoas se lembrarão de nós será: aqui está uma pessoa que andava com Deus. Qual é a qualidade em nós que será lembrada depois que nós partirmos? Olha que nós corremos o risco de nem morrermos, como também aconteceu com Enoque. Mas, se morrermos, o que é que ficará na lembrança? De uma pessoa que estava envolvida com a obra de Deus, de uma pessoa que agradara a Deus, de uma pessoa que abençoou outras, de uma pessoa que nasceu, mas por meio de sua vida Deus pôde trazer outros para o seu reino, ou uma pessoa que trabalhava demais, que estudava demais, que dedicou demais às coisas deste mundo, que construiu. Ah, ele era rico. Olha, lembra daquele homem que morreu lá, que ele era rico? Ou então, coitadinho, que ele era muito pobre. Ou aquele lá era missionário. Não, aquele lá pregou o evangelho. Aquela mulher era uma mulher consagrada a Deus, uma adoradora de Deus. O que é que nós traremos no nosso perfil biográfico após a nossa morte? Isso daqui é só para que nós possamos entender que realmente, quando o texto diz que ele andava com Deus, é porque era o que ele fazia de melhor, porque se não fosse, estaria escrito aqui que Enoque talvez era um pescador. Olha, você pode ter certeza, Enoque tinha uma profissão, ele também tinha suas responsabilidades, porém, o que se destacava em sua vida, o que impermeava as suas atitudes, e o que todo mundo da época pôde ver, era que Enoque andava com Deus. Um segundo ponto que eu quero analisar aqui é que qual era o ambiente que Enoque vivia. Se vocês entrarem no capítulo 6, aí, olha só para vocês verem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A época em que Enoque nasceu, estava a terra completamente contaminada pelo pecado. Nós vemos aqui, dentro do perfil de Enoque, várias lições para cada um de nós. Tem pessoas que pensam que para viver uma vida de santidade, a pessoa precisa viver reclusa, separada da sociedade, porque a sociedade está contaminada, podre pelo pecado, então ela pensa: eu tenho que viver no meio do mato, numa gruta ou no deserto. E isso nós vemos, isso daí é um pensamento muito comum, né? Esses monges que vão para monastérios, se isolam de todo mundo, ou aquelas pessoas eremitas que vivem no deserto, separado da sociedade. Nós temos até, de certa forma, um perfil de uma pessoa assim na Bíblia, né? Que era João Batista, radical mesmo em todas as questões. Mas, quando nós olhamos para Enoque, nós vemos que Enoque não, ele era casado, teve filhos, filhas, ele andava no meio da sociedade, ensinando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o homem precisa não é se afastar das pessoas. Nós não fomos chamados para nos isolarmos do mundo. Nós fomos chamados para, como Enoque, andarmos entre elas, mas sermos luz. Se o mundo é trevas, então sejamos luz. Se todo mundo do meu lado vive debaixo da fofoca, da mentira, da ira, do ódio, do rancor, da falta de perdão, do jeitinho brasileiro, como as pessoas dizem, nós não precisamos viver assim. Nós temos uma outra forma de vida, que é mais do que um estilo, que é seguir Cristo. Jesus disse que nós somos a luz deste mundo e o sal da terra. A luz serve para alumiar ou iluminar, e o sal serve para
temperar. Nós precisamos trazer gosto à vida das pessoas. Nós estamos neste mundo ainda para levarmos o evangelho que é, como disse o salmista no Salmo 119, lâmpada para os pés do homem e luz para o seu caminho. Então ainda há um propósito nosso neste mundo. Enquanto Enoque andou neste mundo, ele sabia que Deus tinha um propósito. Muitos não sabem, mas na época em que Enoque nasceu, Adão ainda estava vivo. Com certeza, lógico, ele era parente de Adão, né? Chegou até ele, e Adão, desde a infância de Enoque, Adão provavelmente instruiu Enoque nos caminhos do Senhor. Porque não foi do nada que Enoque passou a ter esta compreensão. Nós vemos que o conhecimento do Senhor, ele é passado como herança dos pais para os filhos. Isso é mandamento de Deus. Nós temos que passar esta herança para os nossos filhos, que é a palavra de Deus. Então, certamente, quando Enoque era jovem, ele teve um tutor. Adão deve ter ensinado para Enoque aquilo que ele mesmo não havia praticado no passado. Eu fico pensando quando Enoque se tornou homem, Adão acompanhando ali aquele parente seu, né, 7 gerações, então é difícil até de falar, mas ele era tataraneto dele lá. Adão vendo aquele neto dele e pensando, eu, Adão, todos os dias via a glória de Deus e falava com ele, junto com a minha esposa, no Éden, e pequei. Dei as costas e traí o meu Deus. Já o meu neto vive num mundo de impiedade, cercado de tentações e maldades, não é uma serpente só não, são milhares de serpentes tentando, e ele anda com Deus. Que coisa maravilhosa. Veja como vale a pena nós transmitirmos a palavra de Deus às pessoas que nós conhecemos. Não duvide que Adão era um homem que também anunciava o evangelho, porque nós vemos claramente, né, na vida de seus 2 filhos, Caim e Abel, já ofertavam a Deus. Ofertavam a Deus como? Do nada? Não. Alguém os instruiu. Quem você acha que instruiu Caim e Abel? Foi Adão. Então nós vemos que provavelmente as lágrimas que Adão chorou pela perda de seu filho Abel, ele deve ter sentido de consolo no seu neto Enoque. Enoque foi a felicidade que Caim havia roubado do coração de Adão. Enoque andava com Deus. Quantos aqui já viram uma garça? Todo mundo já viu, né? Todo mundo aqui já viu uma garça. Como que é a garça? Ela é branquinha. O que me chama mais atenção na garça é exatamente essa peculiaridade dela. Ela é branquinha, ela chega na beira das represas, ela põe o pé na lama, às vezes ela fica com o pé na lama ali até a canela, mas quando ela sai voando, você não vê a garça suja. Alguém aqui já viu uma garça assim suja? Eu só vi uma vez numa matéria em que o homem estava destruindo a natureza e elas estavam atolando por causa do vazamento de petróleo numa região marítima. Mas eu nunca mais vi uma garça mesmo, pelo menos dessas garças que vivem nessas regiões, nunca vi uma garça suja. Ela está sempre limpa. A garça, ela mesmo que pise, ela ande em locais sujos, ela está sempre em contato direto com a água e com a pureza. Ela se tornou um símbolo de pureza. É maravilhoso, traz esperança olhar para a garça. Assim somos nós. Nós vivemos numa sociedade poluída, corrupta, mas nós estamos em contato direto com os rios da água viva. Estamos em contato direto com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o próprio Cristo. Não há por que nós nos contaminarmos, nos deixarmos levar por isso. Nós devemos viver com esta pureza, com esta brancura que Enoque vivia. Ele andava com Deus. Este era o segredo de Enoque. Ele foi um verdadeiro adorador. Eu quero ler, pode virar as páginas aí. Vamos lá para o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas.
O livro de Judas mostra como é que Enoque vivia na sua época, fazendo dele, agregando a biografia de Enoque, a glória, a honra, melhor dizendo, de ter sido pregador, profeta de Deus na sua época. Judas, versículo 14 e 15. Judas, verso 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Veja, o sétimo. Foi daí que nós compreendemos que ele era da sétima geração. Dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Veja que ele foi um homem que anunciou a palavra de Deus e proferiu, movido pelo Espírito Santo, palavras daquilo que o Senhor traria sobre o mundo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para nós já irmos para a conclusão desta mensagem. Enoque foi um homem que viveu em santidade em meio a uma geração corrompida, mas aquilo que o manteve com o brilho da glória de Deus pode ser compreendido e enxergado. Aquilo que ele se alimentava era aquilo que ele pregava, era aquilo que ele falava. E qual era a mensagem de Enoque? Era uma mensagem sobre o futuro. Um futuro onde Deus viria, onde Deus traria a justiça. A mente de Enoque não estava presa no presente de sua época. Ele não se deixou contaminar, não se deixou influenciar pelas coisas que o cercavam, mas ele se deixou envolver e influenciar pelo futuro, aonde Deus reina, aonde Deus é o Senhor, aonde Deus julgará os ímpios e estabelecerá o seu reino eterno. Veja que aquilo que alimentava a vida de Enoque era a glória de Deus na eternidade com o Senhor. Nós estamos falando aqui do livro de Gênesis, nós vamos para o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Olhe para João. O que é que alimentava a visão de João? O futuro. Porque no presente, João começa descrevendo o Apocalipse que estava sofrendo na ilha de Patmos e tudo, não era? Mas o que foi que alimentou a vida e a fé de João? Não era o presente do sofrimento, do mundo ímpio que ele vivia, da situação em que o colocara preso naquela ilha de Patmos, mas o que prendia João era olhar para a glória do Cristo que viria montado num cavalo, do Cristo que estabeleceria o milênio, do Cristo que reinaria para sempre, da nova cidade, do novo céu e da nova terra, da glória de Deus pela eternidade. Foram estas coisas que impermearam o coração de João. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus amados, para estar concluindo essa mensagem, que aquilo que tem de impermear nosso coração, e se for isso que impermeia nosso coração, será exteriorizado em nossas vidas, é a eternidade com o Senhor. É estar pensando na glória de Deus, no seu reino, na sua volta, no seu retorno, no período ou no tempo da eternidade onde com Ele habitaremos. Nós temos que deixar que estas palavras alimentem o nosso cotidiano e não as coisas que nos cercam. Foi isso que fez destes homens leais a Deus, homens que andaram com Deus. E eu encerro com uma carta de uma menina. Veja o que esta criança disse sobre Enoque. Deus e Enoque eram grandes amigos. Deus vinha frequentemente visitar a Enoque e eles conversavam muito. Uma bela manhã, o Senhor disse: meu amigo, que tal caminharmos juntos? E Enoque disse: tudo bem, Senhor, vamos lá. Deus e Enoque tinham muito que conversar.
Então viram os passarinhos, as flores, as cabras e as crias das cabras. Até que Enoque ficou assustado e disse: Meu Senhor, nós andamos tanto. Ali está já a sua casa. Mas como eu vou achar o caminho de volta para a minha casa? Então o Senhor lhe disse: Bem, Enoque, um dia ou outro você virá morar comigo, não é mesmo? E ele disse: Sim. Então Deus perguntou: Por que não agora? E a Bíblia diz: E Enoque já não era mais, porque Deus o tomou para si. Que nós possamos aprender com esta reflexão de hoje, que Enoque, ele não teve o testemunho do Calvário. E mesmo assim, ele se alegrara de tal forma em Deus, que viveu uma vida em espírito e em verdade, andando com Deus dia após dia. E ele não viveu pouco não, foi por mais de 300 anos que ele viveu nessa terra, até o dia em que ele foi tomado pelo Senhor para a glória. Como nós vamos declarar que não podemos andar também com Deus, mesmo que este mundo seja tenebroso, sendo que nós temos o testemunho do Calvário, daquilo que Cristo fez por cada um de nós? Não há motivos para não termos uma caminhada com Deus tão íntima, tão pessoal, tão amigável, tão amável com Deus como teve Enoque. Então a resposta da pergunta, da indagação do tema da mensagem de hoje já foi respondida. Enoque andou mesmo com Deus? Sim, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Que nós também possamos andar com Deus no período da nossa peregrinação aqui nesta vida. Amém?